Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Boa noite, Karina, boa noite, Serli, boa noite a todos os queridos amigos que vão chegando para a nossa segunda-feira, para a nossa noite de reflexão. E é com muita alegria que estamos aqui juntos. Mais uma segunda, hoje é dia 21 de setembro de 2020. Faltam apenas 3 minutinhos para iniciarmos e nós vamos aproveitar para fazermos a nossa preparação espiritual trazendo um tema do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Vamos ver aqui qual a página que saiu. A mensagem 27, indicação de Pedro. E a mensagem 27 encontra-se em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. E Emmanuel diz: a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado os desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Emmanuel diz: se ainda estivermos presos às nossas necessidades materiais somente, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, dificilmente conseguiremos buscar a paz e segui-la. E agradecendo, Senhor, por essa noite, quando aqui nos encontramos reunidos, em Teu nome, Senhor Jesus, através dos Teus emissários do bem, pedindo a Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, e a toda essa falange de luz que agora se encontra aqui conosco, que possamos juntos sentir a Tua presença, Senhor, em nossos corações, porque Tu dissestes: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. Com gratidão, vamos dando início a mais essa noite de segunda, com um tema evangélico, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, são pontualmente 20 horas, aproveitando, mandando também um abraço para Gleice, para Maria Regina e para todos os amigos que agora se encontram aqui conosco, Sueli, a Fátima, Maria Dolores, Priscila. Seja bem-vinda, Priscila, Leonice. Muito bom estarmos juntos, criando essa grande teia de amor, de esperança, de fraternidade. É muito bom estarmos aqui.
todos nós com esse mesmo propósito, com esse mesmo pensamento, com esse mesmo sentimento. E nós trouxemos para a noite de hoje um tema que nós demos o título Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós vamos iniciar contando uma história. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas as situações, o súdito dizia ao rei: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Um dia, o rei saiu para caçar, juntamente com seu súdito, e uma fera da floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar o animal, porém não evitou que Sua Majestade perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei, furioso pelo que lhe havia acontecido e sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços de seu servo, perguntou a este: E agora? E agora? O que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado. Eu não teria perdido meu dedo. O servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo, é para o seu bem. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra, diz o servo para o rei. O rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que fosse preso na cela mais escura e mais fétida do calabouço. Após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado. Só que desta vez ele foi atacado por uma tribo de índios que viviam na selva. E estes índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava quase tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar a vítima, que era o rei, observou desapontado: este homem não pode ser sacrificado, pois é defeituoso, falta-lhe um dedo. E o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre, aliviado, libertou seu súdito e pediu que o trouxessem à sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte, justamente porque não tinha um dos dedos. Mas eu ainda, diz o rei para o servo, eu ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você, que tanto defendeu? O servo sorriu e disse: meu rei,
Se eu estivesse junto contigo nessa caçada, certamente seria sacrificado em teu lugar, pois não me falta dedo algum. Portanto, diz novamente o servo, lembre-se sempre, tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. E nós, fazendo uma viagem no tempo, voltando a mais de 2000 anos, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 22 e 23, tradução do Novo Testamento, através de Haroldo Dutra Dias, João vem narrando um episódio que aconteceu com Jesus. Então houve a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus andava pelo templo sobre o pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos publicamente. Respondeu-lhe Jesus, eu vos disse, e não credes. As obras que eu realizo em nome de meu Pai testemunham estas coisas a meu respeito. O meu Pai, que as deu para mim, é maior que tudo, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quando nós falamos de Deus, que Deus é perfeito, que tudo que Ele faz é perfeito, nós temos que lembrar que nós temos um governador espiritual que se chama Jesus Cristo e que é aquele enviado, é aquele Filho amado de Deus que veio até nós para nos ensinar. E Ele nos diz, o meu Pai é maior que tudo e eu e o Pai somos um. Com isso, nós temos essa convicção, essa certeza de que Jesus é o maior representante de Deus aqui na Terra. É o seu emissário divino. Nós trouxemos um pouco de uma reflexão que se encontra no estudo aprofundado do Espiritismo, no livro 4 da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que fala do Consolador prometido por Jesus, na parte do módulo 1 das Esperanças e Consolações. E trouxemos algumas reflexões que se encontram nesse estudo aprofundado da Federação. E ali vem trazendo um trecho que está em A Gênese, no capítulo 2, no item 20, quando Allan Kardec nos diz, Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. Deus, Ele cuida, vigia todo o universo, tudo, como Kardec diz. Mesmo as coisas mais insignificantes estão sob a supervisão de Deus. E com o advento do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, porque Jesus nos prometeu, e está também lá no Evangelho de João, eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador, que ficará convosco até o final dos tempos. E esse Consolador, que para nós temos essa certeza, é a doutrina espírita, a terceira revelação, com o advento do Consolador prometido, a compreensão a respeito de Deus, a compreensão a respeito dessa divindade, ganha uma nova dimensão, visto que o Espiritismo, ele vem o quê? Ele vem nos revelar
que a ação de Deus, a ação divina, ela se manifesta por meio da aplicação de leis naturais e imutáveis, leis que não mudam, criadas por Deus. E essas leis estão bem colocadas em um livro dos Espíritos, na parte terceira, quando vem tratando das leis morais, as leis naturais, essas leis, todo o universo, ele é regido por essas leis de Deus. E Kardec vem nos dizendo que para entender os mecanismos de ação da providência divina, os mecanismos que Deus se utiliza, é preciso ter alguma compreensão das leis que regem os fluidos. E nós, no nosso curso de Espiritismo, já estudamos durante algumas aulas sobre os fluidos, para que nós possamos compreender como que essa lei que rege os fluidos, a qual todos nós estamos mergulhados nesse fluido. Os tipos, compreendermos os fluidos, os tipos e frequência das vibrações energéticas, pois são estes elementos materiais que servem de veículo à manifestação da vontade do Criador e de todos os espíritos, ainda que em escala reduzida. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala também sobre isso, sobre esse hálito divino, sobre a força nervosa do todo sábio, colocando ali essa providência de Deus nos alimentando com a sua própria vibração, com o seu próprio hálito de amor, de uma forma poética. André Luiz, o Espírito, através de Chico Xavier, nos traz essa colocação. Mas há, contudo, um fato concreto que não podemos ignorar. A providência divina, ela existe e somos dela beneficiários diariamente, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, porque Deus rege todo o universo, e o universo ele é constituído da vida espiritual e da vida material. A verdadeira vida na realidade é a vida espiritual. Emmanuel, no livro Rumo Certo, através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 5, ele vem dizendo: seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Nós é que ainda não percebemos, mas Deus está sempre em nós e agindo por nós. E para assegurar-nos quanto a isso, diz Emmanuel, basta a prática da oração. Porque quando nós oramos, nós mudamos o nosso padrão vibratório, nós mudamos a nossa faixa de sintonia. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas, porque muitas das vezes, quando oramos de uma forma equivocada, queremos soluções que nem sempre é o momento adequado. Queremos que causas aconteçam em nosso benefício que nem sempre será o melhor para nós. E demonstrações espetaculares, não. A prece ela é ouvida de uma forma muito mais sutil. E Emmanuel diz, pensa todavia no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada, e senti-lo-ás contigo no silêncio do coração. Quantas vezes nós somos protegidos, guardados, quantas vezes decisões equivocadas que nós pretendíamos tomar, e aí a gente para, reflete e pensa, ai, que bom que eu tomei essa decisão. Não, nós fomos amparados, mas fomos amparados de uma forma tão discreta, tão sutil, que pensamos que fomos nós, porque afinal de contas, Deus, ele dá o livre-arbítrio para que a gente se sinta com liberdade de pensar e de agir. Mas o que acontece quando o indivíduo ainda é materialista ou pouco espiritualizado? Ele ignora essa ação providencial de Deus
em sua vida. Ele acha que tudo que acontece de bom foi porque ele foi diligente, foi capaz. E essa providência de Deus, que só é percebida à medida em que ele aprende a se libertar das influências da vida material. Enquanto deixarmos prevalecer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, nós nunca vamos perceber que essa providência divina, que veio em nosso benefício, ela agiu sem nós estarmos ali precisando fazer nada, porque a proteção está presente em nossas vidas. Mas Emmanuel diz, no começo desse aprendizado, quando o homem está saindo de tanto apego material, já procurando ser um aprendiz desse mundo espiritual, desse lado mais sutil, ele diz que no começo desse aprendizado, o homem, ele visualiza apenas os benefícios mais patentes, as boas condições do corpo físico, da inteligência, quando ele adquiriu a sua casa, quando ele tem um carro, quando está tudo bem, ele começa a perceber que houve uma ajuda, uma providência na sua vida. Mais tarde, quando ele já adquiriu outros conhecimentos que já o elevam mais em termos espirituais, o espírito realmente se renova. Empenha-se no combate aos vícios, às imperfeições que ainda possui. Ele já começa a perceber a necessidade da verdadeira mudança. Ele começa a perceber que ele não pode ficar parado no tempo, somente visando a matéria, somente visando o seu dia a dia material. Ele já abre o entendimento para combater os vícios, as imperfeições, adquirir virtudes que muitos de nós espíritas falamos, a reforma íntima, fazermos a reforma íntima. E Emmanuel continua dizendo, clamamos pela proteção de Deus, mas não raro admitimos que semelhante cobertura unicamente aparece nos dias de caminho claro e céu azul. Emmanuel diz, às vezes a pessoa aceita, acredita que Deus esteja ali agindo quando está tudo bem, oh, muito obrigado, Deus, muito obrigado. Mas não é só aí que Emmanuel diz. Ele diz que é necessário também, urge reconhecê-los nos lances mais adversos, porque nem sempre as coisas boas é o ideal para nós. Às vezes é necessário um momento de parada, um momento de reflexão. Muitos, e eu já falei isso de outras vezes, dizem assim, o espírita é masoquista porque ele diz, bendita a dor. Não, a dor ela não precisaria existir. Ainda existe por quê? Porque somos imprevidentes. Por isso que ainda há dor para que a gente se desperte. E Emmanuel diz, urge também reconhecer essa proteção também nos momentos adversos. Às vezes, diz Emmanuel, o auxílio de Deus, o auxílio do Todo Misericordioso, se exprime através das doenças. E a pessoa, nossa, mas então a doença é uma providência de Deus? É um auxílio de Deus a doença? Mas Deus não é amor? Deus não é bondade? Por isso que nós precisamos compreender as leis de Deus, para que a gente possa entender. Emmanuel diz, através de doenças de longo curso, ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos dessa forma contra quedas espirituais em viciação ou loucura. Uma enfermidade prolongada,
uma carência material de longa duração, muitas das vezes é o remédio e a providência de Deus para evitar um mal maior. É difícil compreendermos as leis quando ainda não buscamos o entendimento dessas leis, ainda não buscamos o desenvolvimento do nosso lado espiritual. Proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza. Muitas das vezes a gente faz sonhos e aquele sonho não se realiza. Poxa, Deus não me ama, por que que isso não foi da forma como eu gostaria? É uma proteção de Deus, diz Emmanuel. A esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina. Não é punição, não é castigo. É Deus agindo para evitar, muitas das vezes, um mal maior. Mas também a providência divina encontra-se no amor de nossos companheiros. Porque Deus não vem em pessoa, Ele se utiliza dos seus próprios filhos para agir. Através do amor dos companheiros, na assistência de benfeitores abnegados, que diuturnamente estão ali querendo nos auxiliar e muitas das vezes nós os repelimos, na dedicação dos amigos ou no carinho dos familiares. Tudo isso é a providência divina. Mas Emmanuel diz, da mesma forma, igualmente na crítica dos adversários, no tempo de solidão, na separação dos entes queridos. E por que que isso ocorre? A vida é aprimoramento incessante, até o dia da perfeição. E todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento. Necessitamos desse esmeril do obstáculo para que o nosso espírito se despoje dos envoltórios inferiores. É necessário pensar nisso. E toda vez que nos sacrificarmos ou lutarmos de consciência tranquila, ou toda vez que nos afligirmos ou chorarmos, sem a sombra da culpa, nos regozijarmos, nos sentirmos felizes e esperar o melhor. Porque a dor, diz Emmanuel, tanto quanto a alegria, a dor, quanto a alegria, são recursos da proteção de Deus, impulsionando nosso coração para a luz das bênçãos eternas. Porque, na realidade, voltando à nossa história, voltando àquele servo que já conhecia Deus, que já conhecia a providência de Deus, já sabia que tudo que Deus faz é perfeito. Toda a natureza é criação divina, é perfeição. E aquele servo falava sempre para o seu rei, porque tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Nós é que muitas das vezes não conseguimos ainda compreender como que Deus age nas nossas vidas. Mas esperamos que essa reflexão sirva para que a gente pense e nunca sinta que estamos sós, que estamos abandonados. Não, nós temos uma rede de benfeitores amigos, vibrando, torcendo, lutando pelo nosso bem, pelo nosso êxito.
que possamos abrir o nosso coração a esse entendimento, buscarmos como nos ensina Emmanuel, através da prece, através da oração, essa conexão com o nosso Pai. Paz a todos, desejamos uma semana abençoada e na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos novamente aqui trazendo um tema evangélico à luz da doutrina espírita.